E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Mais um vídeo aqui hoje cedo, 1º de fevereiro, mudança de mês, um diazinho meio fechado, mas nada impede da gente fazer a caminhada diária sempre que possível. E hoje eu queria, durante a primeira parte da caminhada, estava refletindo sobre a questão da palavra média, né? A gente está sempre, a gente que eu digo, a maioria das pessoas, né? Estão sempre buscando estar na média. Ah, se eu tirei a nota média e consegui passar de ano, tá bom. Se a vida tá mais ou menos, tá bom. Se eu conseguir atingir, sei lá, metade dos objetivos ou metade daquilo que eu esperava, tá bom. E assim o pessoal vai levando. Diz uma teoria, né, da administração, da questão corporativa, que se você tiver com o pé numa geladeira e com a cabeça no fogão, numa trempe, basicamente você estará na média. Só que você morre, porque o seu corpo não vai conseguir suportar essa mudança de temperatura num espaço tão curto, né? Uma parte fria, outra parte quente, e na média você consegue tocar. Então, se a gente está buscando observar os nossos limites, os nossos objetivos, aquilo que a gente deseja, eu não posso esperar a média de forma alguma, porque a média ela deriva da palavra, ou a palavra medíocre, né? Dizem que deriva da palavra média também, ou vice-versa. Então o que a gente tem que buscar, pelo menos eu tomo isso como base para tudo que eu procuro fazer, é a superação. Então, se eu estou preocupado em me superar, nem que seja 1 milímetro melhor do que eu fui ontem, fazer aquilo que eu faço como de costume e buscando fazer melhor, então ser um melhor profissional, ser um melhor professor, ser um melhor escritor, ser um melhor leitor, ser um melhor ouvinte, apreciar melhor as músicas, então buscar sempre e tentar entender e buscar apreciar mesmo de fato, ouvir de fato, ser um melhor filho, apesar de que nem sempre a gente consegue superar, né, e passar, ser um melhor irmão, ser o melhor vizinho, ser o melhor amigo. Então, se eu busco a cada instante, a cada situação, essa superação, de alguma maneira eu saio desse ciclo. Eu vou dar uma sentada aqui. A gente sai desse ciclo maluco que é achar que a média é suficiente. Porque quando a gente entra nesse ciclo e a gente começa a se acostumar com essa situação, você começa também a aceitar a média das pessoas, aceitar a média do seu chefe, a média do salário, a média da qualidade de vida e a média até inclusive da sua expectativa de vida. Então, quando você começa a sonhar ou quando você começa a esperar da vida algo, você já fala, tá bom, do jeito que tá bom. E não é muito difícil você caminhar pela cidade ou caminhar pelas ruas aí, pelos locais, e você olhar para o rosto das pessoas e você perceber um certo desânimo. E esse desânimo já está impregnado. Então você está num comércio, você vai atravessar a rua e observa. Eu quando dirijo muito devagar, muito tranquilo, na paz, né? Raramente eu tenho pressa, porque eu procuro programar as coisas. E você observa assim um certo desalento. E esse desalento tem a ver com essa questão da média, de que estamos vivendo aí o que dá para viver. E não é uma questão, se você for analisar mais profundamente,
não tem muito a ver com a questão política. E as pessoas tendem a terceirizar isso e achar que tudo está na mão do outro. Tudo está na mão da política, tudo está no controle do outro, o outro tem controle sobre minha vida, as coisas que eu faço têm relacionado com o que o outro fez, e não assumir as suas deficiências, as suas falhas, né, na verdade. E quando eu digo questão política é porque tanto faz, muda governo, entra um governo de direita, entra um governo de esquerda, entra um governo mais centrado, e as coisas vão se passando, vão caminhando, e as pessoas de certa forma vão entrando nesse desalento, nesse banho-maria, nessa média, de achar que é assim mesmo. Então eu dei aula por muito tempo, faculdade, e a primeira questão que dava, assim, quando eu ia explicar os procedimentos, as normas, o que a gente espera, o que espera da disciplina, era o aluno falar assim: qual é a média, professor? Ah, tirei a média, tá bom, dá para passar. E aí a pessoa não percebe que ela não está lá para tirar nota. A nota é a coisa mais insignificante que existe. Quando eu estou preocupado com a nota em si, eu não participo do processo de aprendizado, eu não participo no processo de desenvolvimento, de integração, eu não participo, na verdade, né? Porque o meu foco está na nota. E normalmente, se o foco dele estivesse na nota, mas na nota máxima, né, o máximo que eu posso atingir, mas não, o foco dele está na média. E por estar na média, a grande, esmagadora maioria não consegue atingir a média. Então hoje a gente tem um problema muito sério, e isso é um problema talvez crônico, talvez um problema pandêmico, que é a questão da interpretação. Eu não consigo interpretar as coisas. Então às vezes você escreve algo que para mim é extremamente claro, objetivo, está ali, todas as informações que você precisa está ali, mas a pessoa não consegue identificar, ela não consegue assimilar aquele conteúdo, porque a mente dela está programada para, no máximo, assimilar metade daquela informação, porque ela já está formatada para entender e assimilar a média. Ela não está ali para assimilar o máximo. E é engraçado que eu acompanho minha esposa no trabalho dela, né? A gente trabalha de casa. E é todo dia, todo instante ela trabalha numa ONG, onde tem vários contatos, então são vários informativos. E é uma pena, porque ela manda uma mensagem, todas as informações estão claramente na mensagem, e uma pessoa que não está com esse pensamento da média, bater o olho ali e vê tudo que está escrito. E quando se solta uma mensagem, está sendo avaliado tudo as possíveis perguntas, as possíveis dúvidas, então já procura eliminar isso no próprio texto. E de forma visual, forma fácil, mas as pessoas têm essa dificuldade. Então, na média, elas não conseguem assimilar tudo. E eu vejo isso pelos conteúdos. Então, se você publica um vídeo, metade do que eu estou dizendo aqui vai passar batido porque as pessoas não vão perceber ou não vão assimilar. Metade do que é escrito, um livro, a pessoa lê e não tem paciência para terminar de ler. E como tudo agora está muito dinâmico, está tudo muito rápido, eu quero tudo para ontem, né? Haja visto que, e é mais uma questão de se refletir, quem sabe num próximo vídeo, mas você percebe que antes você tinha uma assimilação maior, né? O poder de concentração, o poder de entendimento maior. E hoje está resumido a um stories de 15 segundos, e que esse story tem que ser algo muito atrativo, para que a pessoa fixe a atenção dela por 15 segundos, mas às vezes nem isso, ela já pula para o próximo. Então, assim, na média, nem 15 segundos de atenção você tem, é muito menos. E lá atrás diziam, né? Tipo Andy Warhol que disse que as pessoas teriam 15 minutos de fama, no máximo, de projeção, de conhecimento da sua própria imagem, de uma forma mais abrangente. Hoje, se ele tivesse que refletir e fazer essa nova análise, talvez ele dissesse 15 segundos, porque na média a grande maioria das pessoas não se atém, né, a essa mudança comportamental. E aí a gente percebe, né, o que a pessoa vai fazer para chamar atenção. Vai fazer dancinha,
não tem conteúdo, você passa o dia vendo estímulos, né? Na verdade você não para refletir, você não para pensar, você é só estimulado o tempo todo. E esse processo mental sufoca, esgota, e aí a pessoa não consegue mesmo assimilar, não consegue raciocinar, não consegue parar para buscar alternativas de melhoria. Então, quando eu dou essa parada, ou quando eu quero dar um tempo, e esses conteúdos que eu tenho gravado e tenho publicado, é para, de alguma maneira, se eu conseguir, se isso for atingir alguma pessoa, eu já me dou por satisfeito. Porque, efetivamente, é uma maneira que eu encontro de tentar alertar, de tentar ajudar, de tentar tornar a vida das pessoas um pouco melhor. A minha com certeza fica, porque quando eu dou essas paradas, essa refletida, essa respirada, esse momento, né, mais comigo mesmo, são momentos de extrema felicidade, de extremo prazer, e são momentos que com toda certeza eu estou acima da média, né? E aqui eu não estou falando de nenhuma questão material, de nenhuma questão, mas a média que eu digo de valor mesmo pessoal, né? De satisfação pessoal. E eu tenho visto isso cada vez de uma forma rara. Então espero que esses conteúdos de alguma forma inspirem. Se você acha bacana, passe adiante. Quem sabe mais pessoas possam ver, mais pessoas possam se estimular também a publicar conteúdos que tenham mais significância do que simplesmente uma dancinha com alguém quase nu, né? Ou com uma cara de babaca fazendo uma dancinha para poder chamar atenção, para suprir as suas necessidades pessoais. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.